Que o teu nome, ó Deus, seja adorado, glorificado, engrandecido em nosso meio, porque tu és digno de honra, glória e louvor para ti. Abençoa, Deus, a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos adorar e agradecer o nome santo do Senhor. Hino de número 65.
Aleluia. Sinta a presença do Senhor. Hino de número 290. Glória a Deus. Aleluia. Toda honra, toda glória ao nosso Senhor. Aleluia. Senhor.
também na palavra oficial, se encontra em Isaías 61. Isaías 61, a partir do capítulo 1. Isaías 61, e diz assim a palavra do Senhor: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Edificarão os lugares antigamente chafalados, e restaurarão os diantes destruídos, e renovarão as estradas assoladas, e geração de geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos que serão os vossos lavadores, e os vossos vinhadeiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus, comereis as riquezas das nações, e a sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta exaltarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade, e eu farei a sua presença, e verdade farei, pois espero. Aleluia. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. Eu darei muito do Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque vestiu de veste de salvação, e morreu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com agrafos, e como a noiva que se enreda com as suas joias. Todos igreja. Porque como a terra produz os seus recursos, E como o morto faz brotar, que ele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Aleluia! o mesmo Espírito do Senhor Jeová está aqui sobre essa noite. O mesmo Espírito do Senhor está sobre a igreja do Jardim Ondina nessa noite. Porque o Senhor Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. O Espírito do Senhor Jesus está hoje aqui para operar no meu e no seu coração. Alguém teria um pedido de oração? Essa oração para mim, por toda a minha família, meus dois filhos, meus filhos. Amém. Vamos estar orando com o presbítero João? Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar, que eu tenho um pedido de oração. E
vamos também orar pelo seu pedido de oração. Eu creio que nesta noite é que muitas pessoas têm um pedido especial para fazer a Deus, né? E neste momento nós vamos apresentar o seu pedido ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, ó Deus, para te prestar um culto de adoração, de louvor ao teu nome, Senhor, porque sabemos que tu, ó Deus, é merecedor. Também, ó Pai, queremos nesta oportunidade orar, ó Pai, por cada amado irmão aqui presente, Senhor. Oramos também, ó Deus, por aqueles que não estão presentes. Pai Santo, que o Senhor possa estar com ele aqui, ó Pai, suprindo toda a necessidade, ó Deus, guardando e livrando de todo mal. Pai Santo, que o Senhor quer apresentar, ó Deus, ó meu Pai, esse pedido de oração que foi feito aqui pela saúde do seu amado irmão, do Henrique. Pai Santo, Pai, Deus abençoando, Pai Santo, com a tua bênção, a tua providência, porque tu és um Deus que cura, meu Pai, que salva, que batiza, ó Pai. Pai Santo, que haja batismo nesta noite com o Espírito Santo, que haja salvação, que haja libertação, Senhor. Aqueles, ó Pai, que estão, Senhor, passando por alguma necessidade, Senhor, que o Senhor possa entrar com a tua providência, Senhor. Abrindo essa porta, meu Deus, abençoando o lar, a família deste amado irmão. Pai Santo, que vai nos abençoando. Ó Deus, seja conosco nesta noite e edifica a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de estar dando uma oportunidade para o irmão Bruno estar vindo louvar o Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Para mim é um motivo de muita alegria estar cooperando com os irmãos aqui nesta noite. Estou vendo que tem bastante rosto novo, né? Congreguei aqui, cresci aqui no Jardim Ondina e sou grato a Deus, porque daqui eu saí e foi onde o Senhor me abençoou, né? A minha jornada em outro ministério. Amém? Aleluia. Pode soltar. Aleluia. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passa os céus e passa a terra, sua palavra não vai passar. Porque mais que eu vi, nunca houve e não haverá. O medo vem a todo instante pra tentar minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os teus projetos e comecei a analisar. É distante da realidade, preciso arriscar. Ouvi a voz de Deus bradar, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você. O meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça.
bênçãos em nome do Senhor Jesus. Está nos visitando nessa noite o pastor Jackson, a irmã Lúcia e a irmã Nicole. Onde se encontram esses irmãos? Por favor, se coloquem em pé. Se encontra também o evangelista Hudson, sua esposa, junto conosco hoje. Pastor Jackson, por favor. O Hudson está filmando, então fica difícil. Tá? Como que a igreja cumprimenta esses irmãos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. O grupo de Manancial de Paz está com oportunidade para louvar o Senhor. Após o grupo Manancial de Paz louvar e bendizer o nome do Senhor, o irmão Jair também estará com oportunidade para dar uma saudação, amém? Grupo Manancial de Paz, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar e adorar o nome do nosso Deus, amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. Nenhum dos seus planos pode se
versículo 1 até o versículo 3. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valioso, porém leproso. E saíram tropas das Sírias e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse a esta tua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Esses dias, embora a correria, eu estava meditando nessa palavra, e quando eu estava ali sentado, antes mesmo de vir para a igreja, eu estava lembrando, todas as vezes que nós temos a oportunidade de estar diante da casa do Senhor, para cultos como esse de missão, a primeira coisa que vem no nosso coração é o dever que o Senhor nos colocou para nós irmos ao mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E quando eu vejo a história de Naamã, muitas coisas me vêm à mente, porque a gente tem muitas histórias na Bíblia de pessoas que, após o encontro com Jesus, começaram ali a falar sobre que Deus tinha uma resposta, Deus tinha uma mudança na vida, como por exemplo, aquela mulher de Samaria, que logo a ser impactada pelo Espírito de Deus, ela rapidinho vai falar para os moradores da sua cidade que ela tinha encontrado um grande profeta, e a gente sabe que ela começou a pregar a palavra do Senhor. Nós aqui, diante de 2 Reis, estamos numa situação onde uma menina está prisioneira. Nós sabemos a questão do Reino do Sul, do Reino do Norte, que se desviaram do caminho do Senhor, e essa menina, mesmo passando por momentos que talvez não eram tão bons na sua vida, porque ela deixou a sua terra, ela deixou as pessoas que estavam ali, ela está diante de uma situação difícil, servindo ali, talvez como escrava, e quando ela vê uma pessoa passando dificuldade, a primeira coisa que ela fala: se esse homem, que era o oficial da guarda, estivesse diante da presença do homem de Deus, ele o livraria, ele traria um consolo, ele traria uma solução. Por que eu falo isso no culto de missões? Porque muitas vezes nós temos a possibilidade de encontrar pessoas de condições econômicas distintas. E às vezes para nós é muito mais fácil falarmos do Evangelho de Jesus quando estão passando por algum tipo de dificuldade. E essa menina, ela vê que independente do valor, independente da vida financeira que aquele homem tinha, quando ela viu uma necessidade, ela viu, ele tem dinheiro, ele tem um bom cargo, porém, ele está passando por certa necessidade. E nós temos certeza, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos preenche. Quando as pessoas estão aí fora, muitas vezes com um sorriso no olho, com um sorriso na boca, porém podem estar tristes, porém podem estar deprimidas, porém podem estar pensando em tirar a sua própria vida, porém podem estar precisando de Jesus, estão precisando de Jesus e não conhece. E o nosso papel? O nosso papel deveria ser esse dessa menina que, quando vê um cenário como esse, ela fala: eu conheço a solução para esse, porque Jesus, ele é a solução para todos nós. Nós olharmos, passarmos por algum lugar e vermos que há pessoas necessitando de Jesus, independente do cargo, independente do que for, que o Espírito Santo de Deus nos incomode para que nós possamos abrir as nossas bocas e falar: eu sei a solução. Se Jesus entrar nesse negócio, se Jesus entrar nessa família, se Jesus entrar nesse lugar, Ele pode restaurar. Nós temos a solução, meus irmãos. E o que nós temos feito com a solução que o Espírito Santo de Deus nos dá? Será que temos calado? Se essa menina não tivesse abrido a boca, a gente conhece muito bem a história de Naamã. Será que teríamos um modelo como esse de alguém que foi lá e pregou o Evangelho a toda criatura? Que o Senhor nos incomode. Eu, particularmente, todas as vezes que vejo um convite do Roberto, vejo missionários pregando, eu fico me questionando o que eu tenho feito. Nós podemos fazer um monte de coisa, aqui já foi dito em outros cultos de missões, como ajudar. Temos orado para os que estão em campo de batalha, em campo de batalha espiritual, aos que estão colocando a sua vida em risco para pregar o Evangelho do Senhor. Todas as vezes, em culto de missões, nós vemos aqui uma lista de perseguição uma lista de perseguição mundial. Pessoas que estão arriscando a sua vida, a sua saúde, a sua condição financeira, o seu diploma. Eles estão ali apenas porque eles têm a solução. Eles sabem que, porém, uma nação está indo em desgraça, porém uma nação está se perdendo, e eles têm aberto a sua boca. Que nós possamos nos conscientizar, todos nós precisamos falar de Jesus, precisamos ser um modelo para esse mundo. Muitos poréns, e nós temos a solução através do Evangelho de Jesus que restaura, através do Evangelho de Jesus que tem uma vida nova, através do Evangelho de Jesus que sempre tem algo novo para se viver.
Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A irmã Ana Paula está com a oportunidade para estar louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é simples, igreja. Deus, Ele trabalha na simplicidade. Às vezes Ele só precisa que você fale para alguém que existe um Deus que pode mudar a vida dele. Às vezes Ele só precisa que você deixe Ele te usar, às vezes com folheto, às vezes com Jesus te ama, e como tem um impacto na vida de uma pessoa que está lá fora, que não conhece a Jesus, um Jesus te ama. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando.
127. Aleluia. Glória a Deus. 127. O Senhor da ceifa chama. Senhor
te usar, deixa Deus trabalhar na sua vida. Assim como Deus trabalhou na minha também. Amém? Deus abençoe toda a igreja. O crente vem na igreja para glorificar o nome do Senhor, porque o culto é para Ele, para adorar o nome de Jesus. Mas também tem uma coisa: você vem aqui para receber a direção de Deus para a tua vida. E Deus tem falado conosco através da sua palavra. Amém, meus irmãos? Ontem nós estivemos ali na igreja 7, foi uma bênção ali, né? Foi reunião de obreiros e tivemos também o batismo aqui da igreja do Jardim Andina. A irmã Larissa, filha da irmã Tayane, desceu as águas do batismo. Foi uma bênção. Louvado seja o nome do Senhor. E lá também teve uma palavra abençoada. Mas hoje eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a tua vida. Você veio aqui e falou: Senhor, fala comigo. Deus vai falar através da palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos colocar em pé. Nós vamos fazer agora uma oração. Quero convidar aqui à frente o evangelista Hudson. O evangelista Hudson, ele é da Assembleia de Deus do Ministério de Belém. Ele pode subir aqui, irmão Hudson. Ele tem nos auxiliado sempre nos cultos de missões, irmãos, né? Filmando, gravando. Agora hoje eu não sei como que ele vai fazer, ele vai ter que filmar e pregar. A esposa está lá, a abençoada está lá, que ela vai filmar, né, irmãos? Já está tudo certinho para filmar tudo direitinho, né, irmãos? Vai ser uma bênção. Então nós vamos orar. Eu tenho certeza que Deus vai usar a vida do nosso irmão para falar conosco no nome de Jesus. Quero convidar aqui o pastor Ednei para fazer essa oração e em seguida o irmão Hudson está com a oportunidade da palavra. Senhor, nós vamos ouvir a tua palavra neste momento e estamos orando em favor da vida do teu servo que vai transmitir aquilo que o Senhor tem colocado em seu coração nesta noite. Em nome de Jesus, pedimos a Ti, fala conosco por tua bondade e misericórdia, usando a vida do Teu servo mais uma vez em Tuas mãos. Assim nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando vocês de pé, já pega a sua Bíblia aí e procure comigo o livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel. Eu vou estar lendo o texto que está no capítulo 37. Livro do profeta Ezequiel 37. Enquanto você procura esse texto, eu aproveito para agradecer a Deus por esse momento tão especial, mais uma vez, pela vida do nosso pastor dirigente local, pastor Marcos, e o nosso querido amigo de já alguns anos, Roberto Joaquim. Deus abençoe grandemente aos obreiros que estão comigo aqui, aos irmãos que sempre, pelo menos de 2 em 2 meses, me recepcionam bem, porque é de 2 em 2 meses que eu venho para auxiliá-los aqui. E o pastor lá é difícil de liberar a gente para sair, mas como isso faz parte do meu trabalho também, então a gente acaba vindo. Como já foi muito bem apresentado, mais uma vez, o pastor Marcos falou, sou da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor de número 25, me acompanha minha esposa aqui na frente, tirando fotinho, tire fotos minhas, é uma bênção. Queridos irmãos, quantos encontraram o 37 do livro do profeta Ezequiel? Diga amém. Amém. Muito fácil. Vamos meditar do texto, porque conhecer você talvez já conheça. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele, o Senhor, me fez sair do seu espírito e me colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E o Senhor me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse o Senhor: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Pulo para o versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem,
e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. Eu vou enfatizar o versículo de número 7, que diz: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. Só até aqui. Você pode se assentar glorificando a Deus. Queridos irmãos, com muita alegria, eu quero trazer essa simples mensagem ao seu coração. E quando eu saio para pregar, se assim eu posso dizer, a única coisa que eu exijo é a atenção de quem está comigo no culto. Então, redobre a sua atenção. Eu sou tão limitado na expressão, tenho limitações, dificuldades como qualquer outro ser humano. Então, eu só me sinto feliz e eu me sinto satisfeito quando eu saio de um culto, quando entendo a palavra ou quando eu consigo transmitir a palavra que Deus colocou no meu coração. Ok? Queridos irmãos, o livro do profeta Ezequiel, de fato, é muito conhecido por todos nós, tanto pelas suas experiências pessoais e particulares, sobrenaturais, quanto por cada episódio contido, que cada episódio traz uma revelação diferente à nossa vida. Porém, o texto que nós fizemos menção nessa leitura, de fato, é conhecido por nós e, mais uma vez, nos torna apreciadores das mais tremendas experiências que Deus já designou a alguém na Bíblia Sagrada e, por que não dizer, até os dias de hoje. Ezequiel está em um contexto completamente difícil de sua vida. Segundo a história nos conta, Nabucodonosor, Babilônia, ele vai tentar e conseguir invadir os judeus Jerusalém em pelo menos 3 empreitadas de guerra. A primeira invasão que se dá, que Jerusalém sofre, foi no ano de número 605 a.C. Nesta ocasião, Nabucodonosor ele vai conquistar o Egito, que era a potência máxima do Oriente Antigo. O Egito era um dos maiorais de guerra, os homens tidos como invencíveis, segundo o contexto histórico, mas a Bíblia diz que Nabucodonosor os persegue até a região sul de Jerusalém. Quando Nabucodonosor chega nesta região de Jerusalém, ele vai receber a notícia da morte do seu pai. E quando ele assim recebe, ele retorna imediatamente para a Babilônia para assumir o trono no lugar do seu pai. Mas antes, segundo diz a Bíblia, ele aproveita e leva cativo os mais nobres dos jovens judeus, todos aqueles que eram de uma linhagem real. Dentre os tais estava Misael, Ananias, Daniel e Azarias, conhecido também como Belsazar, Sadraque, Mesaque, Abidnego. Então nós percebemos aqui neste início, nessa introdução, que Nabucodonosor era o que estava dominando todas as terras, todo o Oriente Antigo, estava no seu apogeu, na sua glória máxima. Esta foi então a primeira invasão de Babilônia contra os judeus. A segunda invasão se dá no ano de número 597 a.C. E nesta invasão está contido a pessoa de Ezequiel, o homem no qual nós estamos fazendo menção nesta mensagem. Ezequiel está entre os 10.000 judeus deportados para a Babilônia. Uma comum estratégia de guerra antiga era a deportação de prisioneiros para regiões onde tinha completo domínio pelo império dominante. Então, repare, dentre os 10.000 judeus que estão sendo deportados para a Babilônia, está também a pessoa de Ezequiel. E a terceira e última invasão se dá no ano de número 586 a.C. Para você entender o contexto histórico, foram pelo menos 3 invasões de Nabucodonosor dos caldeus de Babilônia contra os judeus. 605, 597 a.C.,
e a última e derradeira, 586 a.C., nesta invasão, culminou na destruição completa do templo de Deus. E para vocês entenderem, tudo o que estava ainda de pé foi invadido, destruído. Dentre os tais, o templo de Deus, e dentre os tais, o próprio palácio do rei. E segundo nós obtivemos de informação bíblica, todos nós conseguimos ler e obter, nós conseguimos constatar que nesta ocasião da terceira invasão, Nabucodonosor, ele invade, mas quem está dominando, quem está reinando ainda, era um rei que está sendo promíscuo diante dos olhos de Deus. Por isso então Deus permite esta invasão. Nabucodonosor futuramente vai estar se embriagando, tomando vinho, com os utensílios sagrados tomados da casa de Deus. E segundo diz a Bíblia Sagrada, Deus se apresenta usando uma simples mão, escrevendo na parede Mene, Mene, Tekel, Parsim. E segundo diz o texto, Deus estava dizendo para aquele grande imperador Nabucodonosor que você não vai ficar para sempre no governo de todo o Oriente Antigo. Eu vou colocar nas mãos de outro melhor do que tu todo este governo, porque escarneceu do meu povo, porque humilhou o meu povo e, acima de tudo, fez mau uso dos utensílios sagrados tomados da casa de Deus. Mas vem cá, é uma simples e rápida introdução, mas eu quero me ater à segunda invasão, quando 10 mil judeus são deportados. Ezequiel está dentre os tais. O nome do profeta Ezequiel no hebraico quer dizer Deus fortalecerá. E eu entendi que era importante passar essa informação. Ezequiel, segundo o que ele vive, tinha todos os motivos para ser a pessoa mais depressiva e mais triste que já existisse naqueles dias. Porque Ezequiel não apenas assistiu à invasão de Nabucodonosor, mas Ezequiel, acima de qualquer coisa, ele vai assistir à morte da sua esposa, que segundo a Bíblia Sagrada nos apresenta, era tida como a delícia dos teus olhos. E para piorar a situação, Nabucodonosor, quando entra e mata a esposa do profeta, ou melhor, de Ezequiel até então, ele ainda escarnece da esposa de Ezequiel. Segundo a tradição, ela foi violentada e assim morta a fio de espada por uma leva do exército babilônico. E para piorar a situação, agora sim, a ordem de Deus foi: você não vai, em hipótese alguma, lamentar a morte da sua esposa, porque o mesmo sentimento que você terá é o que eu estou tendo vendo a invasão de um império ímpio contra o meu povo, a quem eu tanto amo. Aí estava um vestígio de que Deus iria tomar Ezequiel, não agora como um sacerdote, mas sim como um profeta, até porque 597 a.C., Ezequiel ele está com 25 anos de idade, ou em meados dos 25 anos de idade. Ele já vem de uma linhagem sacerdotal, e segundo diz a história bíblica, o que ele espera é ser um sacerdote. O que ele imagina é que ele será um bom sacerdote, mas diante de uma invasão tão estupenda como essa, é óbvio que não terá Deus a necessidade de um sacerdote que levará o povo até Deus. Como é que alguém irá até Deus, sendo que assistiu à invasão de um império tão promíscuo? Como é que alguém vai até Deus, sendo que eles acabaram pecando contra Deus e Deus os castigou? Para você entender melhor, ninguém iria procurar um sacerdote, sendo que estava numa situação de pecado visível, no qual Deus chegou a castigar. O que Deus precisa neste contexto histórico é de um profeta. Enquanto o sacerdote leva o povo até Deus, o profeta vai de Deus até o povo. O profeta vai de Deus até o povo entregar uma mensagem que Deus quer. Mas você precisa entender uma simples verdade. Foram 5 anos depois da invasão, depois da deportação de Ezequiel, ouça-me, que ele vai ser tido, levantado como um profeta. Foram anos de preparação,
para que ele chegasse ao ministério profético. Foram muitas rejeições para que ele introduzisse ao ministério profético a pessoa de Ezequiel. Então repare bem o que está acontecendo aqui. Em meados dos 30 anos de idade, no ano 593 a.C., nós vemos Deus levantando Ezequiel como profeta. Lembra? Deus tinha afirmado que ele, de fato, não choraria nem se lamentaria com a morte da sua esposa. Foram 5 anos para Ezequiel tratar o seu interior. Foi 5 anos para que Ezequiel fosse movido internamente pelo Espírito Santo de Deus. E há de se destacar aqui que quando Deus tem a obra na vida de alguém, seja ele qual for, profético, ministério de louvor ou etc., Deus ele não tem interesse apenas em levantar e colocar aqui em cima. O interesse de Deus vai muito além. Ele mexe no interior, ele arranca as mágoas, ele arranca os rancores, ele arranca as tristezas. É claro que você não vai esquecer o que aconteceu, o que passou, mas Deus mostra para você que você é capaz de vencer todo ódio, de vencer todo rancor, toda tristeza, subir acima dessas situações da vida e alcançar o que Deus deseja para você. E eu posso destacar com todas as letras aqui aos senhores: a única coisa que pode tirar a gente do chamado de Deus somos nós mesmos. Satanás ele vai usar os seus métodos, rancores, ódios, sentimentos presos, para que a gente não venha tomar posse do que Deus quer. Mas quando você dá acesso, liberdade, para que o Espírito de Deus trabalhe dentro de você, automaticamente você e eu somos transformados como o profeta Ezequiel foi. Aleluia! Eu posso dizer com todas as letras aqui aos senhores: hoje também é noite de transformação de vida. Hoje é noite de Deus mexer no meu interior, no teu interior, nas nossas emoções. Aleluia! E eu destaco aqui a vontade e a ordem que Deus deu ao profeta ainda. Tu vai ter que, de fato, cerrar os teus olhos, não chorar. Os teus olhos, a tua face não poderá se ver tristeza. Como é que Deus dá uma ordem para alguém que sofreu tanto? Para não chorar. Oh glória! Tem vezes que Deus, para você que tem um ministério profético e você sabe do que eu estou falando, diz que é momento de sorrir. Só que o teu momento atual não é de alegria. Você vai para a igreja hoje, mas aconteceu tanta coisa nessa semana, oh glória, que vai fazer, talvez, vai provocar uma tristeza, e vai provocar lágrimas pingarem do seu rosto, mas Deus dá uma ordem: não vai chorar, aguenta aí. Chega na igreja, dá a paz do Senhor, dá um sorriso, dá um glória, pula no mistério se for necessário, se aguentar, mas cerra os teus sentimentos, porque não é momento de ninguém conhecer o que se passa por dentro de você. É momento de eu trabalhar no teu interior. Quantos de nós que temos ministérios, pastores, líderes, vocês que estão sentados aqui, Deus já não deu uma ordem como essa? Você que é líder, sabe do que eu estou falando? Você não pode demonstrar fraqueza. Vai para a igreja, dá uma paz do Senhor. Alguém pode estar pior do que você vai abraçar. Você vai sacudir o braço, vai dizer: força, irmão, porque o Senhor é contigo. Mas alguma coisa aqui dentro não está em paz, está em guerra. Deus manda te dizer: o resgate, o reforço e a paz já está chegando no teu interior. Ele manda dizer para você, profeta Ezequiel, que Ele está mexendo contigo, e isso faz parte da confirmação de um ministério profético. Você que acredita comigo, por gentileza, erga a mão para cima e dê um glória bem gostoso a Ele. Erga a mão para cima e dê um glória. Aleluia! Mais um pouco, vem comigo. A verdade é que a situação do povo está descrita nos Salmos de número 137, quando a Bíblia diz que os judeus penduraram a harpa no salgueiro. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que eu estou frustrado, eu pendurei minha chuteira, eu me aposentei, eu não quero mais saber de nada, eu só tenho lembranças terríveis dos tempos bons, mas lembranças terríveis das invasões e das guerras sofridas. Penduramos a harpa no salgueiro. A situação do povo
é esta: Ezequiel está frustrado, e a prova disso está no capítulo de número 2, que você vai ver a postura que Ezequiel estava. Ezequiel capítulo 2, eu vou ler, não precisa abrir. Diz assim: ele disse: filho de homem, põe-te de pé e falarei contigo. Põe-te de pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e me pôs de pé, oh glória, e eu ouvi o que era que ele me falava. Primeiro ponto que eu destaco aqui: Deus não se comunica com ninguém que está fora da postura. Põe-te de pé. Deus não fala com ninguém que está fora da postura. Põe-te de pé. Para que Deus se comunique e levante alguém para um ministério, Deus primeiro vai limpar as frustrações da vida desta pessoa. Toda tristeza, toda frustração, todo sentimento desencontrado, Deus ele vem para limpar, para passar um pano e apagar tudo aquilo que atrapalha o nosso momento com Ele, a nossa intimidade com Ele. Como assim? Pois bem, ele disse: põe-te de pé. Como homem, ele não conseguiria se pôr de pé, mas o versículo 2 diz assim, do capítulo 2: então entrou em mim o Espírito do Senhor quando Deus falava, e o próprio Senhor me colocou de pé. Abra os ouvidos para esta palavra. Deus tem uma obra na tua vida, Ele vai te colocar de pé de novo. Mas ouça a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. O Espírito desce, cai na igreja quando a palavra de verdade é pregada. O que eu quero dizer com isso, irmão Hudson, Rafael, o que eu quero dizer é que Deus está disposto a te colocar e te conduzir na posição que Ele sempre quis que você estivesse, e Ele não vai abrir mão disso. O Espírito está a ponto, uma igreja de pé na noite desse dia. Quem é o primeiro que está de pé aqui comigo, por gentileza? Dê um glória a Ele, por favor. Precisa pedir, por favor. Dê um aleluia, diga: tu és maravilhoso, tu és sublime, tu és perfeito. Ele está pondo a igreja de pé. Quem está ficando de pé espiritualmente, erga a voz e dê um glória. Deus não entrega a sua palavra para quem não está posicionado para recebê-la. Muita gente sem postura está querendo pregar contra pecado alheio. Vou repetir: muita gente sem postura não está nem de pé, mas está querendo pecar, apontar dedo para o pecado alheio. O que a Bíblia me diz é que, para que a gente de fato, aleluia, tenha propriedade ao falar, tenhamos que estar de pé. E quem levanta o sujeito não é o homem. Quem levanta o sujeito não é o cargo profissional. Quem levanta o sujeito não é a condição econômica financeira. Quem levanta o sujeito não é a sua postura ante a sociedade e qual o nível de classe. Quem levanta, a Bíblia diz no capítulo 2, que é o Espírito do Senhor que põe de pé. O Espírito hoje, irmão, está te pondo de pé. Durante essa semana, onde você estava tristinho, cabisbaixo, tu vai ter uma nova postura e é de pé. Alguém apontou o dedo e disse: quem é ele? Quem ele pensa que é? Olha ele todo encolhidinho, não tem competência para administrar o local que ele está. Deus manda te dizer: onde você pisar, tu será bem sucedido, porque o Espírito te põe de pé. O Espírito te põe de pé. Quem está de pé nessa noite, dá glória. Glória. Pois bem, capítulo 37, agora eu entro no texto. A Bíblia diz que a mão do Senhor foi até o profeta, tirou ele, fez sair no Espírito do Senhor e colocou este homem, Ezequiel, onde? No meio de um vale que estava cheio de ossos. É agora que, me desculpe usar o termo, o bicho pega. Por quê? O capítulo 37, nós estamos diante de uma catástrofe nacional.
Por quê? Porque indica aqui que um exército foi morto em batalha. Aqueles ossos que estão diante do vale não são de outro senão, propriamente dito, de um exército que morreu em combate. E para um bom israelita, e por que não dizer conhecedor de Bíblia como nós, sabemos que se um exército foi morto em combate, a nação ao qual o exército defendia está sendo vulnerável ante aos ataques alheios. Quem defendia a pátria é o exército, mas o exército está morto em combate. A tradição do mundo antigo dizia que os cadáveres expostos aos elementos da natureza e animais eram tidos como malditos por uma divindade. Se for isso, sendo assim, o próprio Deus tinha amaldiçoado, ouça-me, o próprio Deus tinha amaldiçoado este povo. Sendo assim, o próprio Deus amaldiçoou este exército. E se Deus amaldiçoou, o texto está me dizendo também que esse mesmo exército que foi morto em combate, que está diante das forças da natureza e dos animais, está diante de todos os elementos da natureza e dos animais, Deus está convertendo esta maldição em bênção, porque Ele vai ressuscitar o mesmo pelotão, o mesmo exército. Ele não levantou um outro exército, Ele vai levantar o mesmo exército que já estava no osso. Aleluia! Irmão Hudson, me explica o que está acontecendo aqui. Número 1, Deus ainda transforma a maldição em bênção. Maldição em bênção. Somente Ele tem poder e propriedade para fazer isso. O mundo amaldiçoou, o exército inimigo chacotou, riu e disse para os soldados que estão mortos no capítulo 37, esses aí nunca mais vão se levantar, esses aí vão ficar do mesmo jeito, já era, acabou, morreu, depois da morte não tem mais esperança. Mas Deus está dizendo que um profeta desceu no meio do vale, e profeta é boca de Deus, é a mensagem de Deus, é o poder de Deus descendo no vale. Se for necessário Deus hoje, Jesus de Nazaré, o Espírito Santo ir lá na tua casa hoje, lá na minha casa, lá em Caieiras e Laranjeiras, oh glória, com esse glória, eu estou me arrepiando, é porque Ele está fazendo isso. O Espírito do Senhor está indo lá no teu vale hoje, lá no teu vale, alguma coisa está acontecendo. O teu inimigo dizia que daquele lugar não se levantaria um exército, mas Deus disse, eu cheguei no meio do vale. Levante a mão para cima quem recebe, enche o teu pulmão de ar para dar glória, porque na tua família vai ter uma reviravolta, nos teus negócios vai acontecer uma reviravolta. Aleluia! Deus está indo no meio do vale, Deus está indo no meio do vale. Tem casas de recuperação neste momento que estão, Senhor Jesus, faz dessa pregação uma oração. Pessoas na casa de recuperação, amigo pastor Roberto, que estão recebendo bênção lá no meio do vale, sendo desintoxicadas. Deus está indo no meio do vale dos hospitais da região, Deus está indo no meio dos vales das ruas, no meio do baile funk. Alguém vai sair vivo de lá, vai ressuscitar, e a palavra de Deus vai ser conhecida. Sinta Ele, respire Ele em um culto como esse. Oh glória! Oh glória! Este é para mim um dos maiores cenários de avivamento da Bíblia. Vou repetir isto. Este é para mim um dos maiores cenários de avivamento da Bíblia Sagrada. A Bíblia diz no versículo 1: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito. Deus tem várias formas de se comunicar com o teu povo. Deus sempre se revelou ao teu povo. Teve tempos bíblicos, e você sabe o que estou dizendo, que Deus ficou cerca de 400 anos sem comunicar em um único, especificamente em um único momento da história, até a vinda do Messias, ou daquele primeiro que prepararia o caminho para ele. Mas repare que era costumeiro, Deus sempre gostou de
de se comunicar com o teu povo. Deus usava sonhos, visões, arrebatamento físico ou espiritual, com aquele texto que nós lemos. O Espírito do Senhor veio sobre mim. E olha agora, versículo 1 ainda. Ele me colocou no meio de um vale. Vamos analisar o texto e fazer uma interpretação. Ele me colocou no meio de um vale. Meio fala de evidência. Meio é uma evidência. Nem sempre é bom estar no meio, é fato. Mas meio também te dá um privilégio. O primeiro privilégio que o meio te dá, te proporciona, são visão para pelo menos 4 ângulos do vale: norte, sul, leste e oeste. Quando Deus coloca o profeta no meio, Deus não tinha interesse que o profeta ficasse parado. Deus não tinha interesse que o profeta ficasse extasiado. Deus queria que o profeta fosse evidência, mas acima de tudo, tivesse visão para pelo menos 4 ângulos do vale. Porque quando Deus te leva para um vale, não pense que quando Deus vai se comunicar contigo por visão, revelação, arrebatamento, vai te levar para o melhor lugar da terra, verde espaço. Não, Ele vai te levar para vale. E ouça-me, quando Ele coloca alguém no vale, Ele quer tornar algo que era impossível, converter a situação e o quadro da situação em algo bom. Deus colocou ele no meio de um vale, acesso a 4 ângulos. Mas olha o que o texto diz no versículo 2: e o Senhor me fez passar em volta. Olha aqui, versículo de número 2: e o Senhor me fez passar em volta deles. Quem é o sujeito? Os ossos. E o Senhor me fez me passar em volta dos ossos. Este me fez, no hebraico, na tradução mais próxima do original, está assim: e o Senhor me persuadiu a passar em volta dos ossos. Persuadir é o mesmo que tentar a força. Persuadir é o mesmo que me permita, pastor Marcos, dar um empurrãozinho na pessoa para ele ir, porque ele não estava querendo. Ou seja, quando o profeta ele reconhece que o Senhor me persuadiu ali, o que a própria palavra de Deus me revela é que o profeta Ezequiel, sendo profeta, ficou em estado de choque quando Deus o colocou no meio de um vale cheio de ossos, que só habitavam caveiras, pessoas mortas, o silêncio, apenas o vento e a brisa que batia, mas um ambiente catastrófico, um ambiente horripilante. Quando Deus coloca às vezes a gente no meio do vale, não é para você se assustar com o que está acontecendo à sua volta. Quando Deus te coloca no meio do vale, não é para você ficar em estado de choque, é para você poder analisar o que está à sua volta e constatar se tem condição de haver uma reviravolta ou não. Todas as vezes que Deus coloca a gente no vale, a gente nunca vai constatar que de lá vai acontecer alguma coisa boa. É sempre visão catastrófica, é sempre momentos difíceis, mas é aí que Deus quer nos testar. Por que Deus não me colocou lá no cantinho do vale? Porque a vontade de Deus não é que você fique parado em choque, porque o vale de fato vai te assustar. Nem o vale talvez, mas os ossos que estão em volta do vale vão te assustar, aleluia. Mas Deus quer que você enxergue com outra visão, com uma visão diferenciada, com a visão de Deus, com a sua própria visão, a diferença, aleluia, do que está acontecendo e do que vai acontecer ao teu favor. Mastigue melhor com toda a clareza. Eu quero que você entenda que Deus ele vai sempre persuadir você a caminhar no seu vale, porque tem crente aqui no meio que o vale está assombrando, está assustando, está com medo de assombração, não aguenta ouvir um barulho de campainha, alguém batendo na porta, que ele já fica assustado. Eu sei o que estou pregando. A verdade é que muitos de nós estamos calejados, machucados. E ainda agora, quando Deus nos levou para o vale, você se sentiu sozinho. Mas você não entendeu que Deus tem um propósito contigo no meio deste vale. E o que Deus tem contigo hoje é
mostrar que Ele está contigo no vale e converter esse vale de maldição em vale de bênção ao teu favor. Oh, glória! O que Ele está fazendo hoje aqui? Primeiro, Ele vai persuadir, vai dar um empurrãozinho para você andar em volta do vale. O vale está assustando algum crente, mas a partir de hoje não assusta mais. Aleluia! Se o cãozinho estava latindo contra você, Deus manda te dizer que é você que vai colocar moral no vale. Não se assuste com o que está na sua frente. Quando você passa a conhecer a prova, você vê que a prova não é nada, porque Deus está contigo no vale. Oh, glória! Quem está comigo na palavra? Ele me persuadiu aí rapidamente para encerrar. E a Bíblia Sagrada vai me dizer no versículo 2 que, olha aqui, aleluia, me fez passar. Ezequiel só conhece o que tinha no vale quando Deus deu aquela empurradinha nele, aquele empurrãozinho nele, quando Deus persuadiu o profeta. Tanto é que diz o texto: e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, muito numerosos e sequíssimos. Ele não teria constatado isso se Deus não desse aquela empurradinha nele. Vai, meu filho, está parado porque é vale, mas se você ficar em choque, não vai mudar nada, vai piorar a situação. Quando você conhece o vale, você constata que o vale, na verdade, não é nada daquilo que tinha se apresentado em primeiro momento. Porque quando você bate o olho naquele vale, você se assombra. Você vai entender agora. Mas Ezequiel diz que o vale não é tudo isso não. A prova é que o vale é pequeno. Está escrito aqui. Olha o que a Bíblia diz: eram muito numerosos sobre a face do vale. No original, a quantidade de ossos eram absurdas para o tamanho do vale. Tem gente com medo do vale. Não, vou repetir para você mastigar. Tem gente com medo do vale. Deus se colocou no meio do vale, mas o tamanho do vale não suporta a quantidade de ossos. Você não entendeu ainda. Aleluia! Se você só osso e ainda sequíssimo, se nós só osso, vou colocar nós aqui na igreja como o vale de ossos secos, nesse momento da palavra. Se a gente só osso fraco, angustiado, triste, machucado, aleluia, o vale já não está aguentando mais. Imagina quando Jesus te ressuscitar sobre a face do vale. Aleluia! Tu não entendeste, não. Eu quero te dizer com todas as letras: o vale não suporta você nem só o osso. Não é você que vai fugir do vale, mas é o vale que vai sair correndo de você, diz o Senhor dos Exércitos. O vale não suporta a crente só o osso. E quando o crente ressuscita na face do vale, o vale não é mais vale, é lugar de bonança. É lugar de bonança, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Estava sequíssimo, 10 minutos, estava sequíssimo sobre a face do vale. Sequíssimo essa palavra só se encontra aqui na Bíblia Sagrada toda. Sequíssimo é plenitude daquilo que é seco. Plenitude daquilo vai além do estar seco. É aquilo que tocou, esfarelou. Tocou, se desfez. Um som alto que faz a terra tremer, já se desfaz. Sabia que tem crente sequíssimo na igreja? Sabia que tem crente sequíssimo na face dos vales da vida? Ele já foi tão influenciado pelo vale que ele não aguenta uma palavra mais forte, mais firme. Nem leite ele aguenta mais. Ele não aguenta mais a palavra de Deus como ela é. Que ele já acha que estão jogando indireta de cima do altar. Porque quem faz isso, jogar uma indireta, usar o culto para atacar alguém, é uma pessoa completamente desequilibrada, espiritualmente primeiro e psicologicamente. Mas tem pessoa que não aguenta mais, ele está sequíssimo. Às vezes ele até aparece em um culto como esse, mas ele vem se rastejando, pastor Marcos. Ele vem se rastejando, alguém dá a paz do Senhor, amém, glória. Mas se o irmão da direita não deu a paz para ele, ele sai falando: eu não volto mais dessa igreja, porque fulano de tal não vai com a minha cara. Está sequíssimo, tocou, esfarelou. Quer outro exemplo de crente sequíssimo na igreja? Quando é eu que estou lá na frente pregando, é melhor. Quando é eu que estou regendo, estou na liderança, estou fazendo alguma coisa, é muito melhor. Quando eu estava no ministério naquele tempo, as
as coisas andavam, agora não anda mais que nem antes. Está sequíssimo e está achando que é bom. Precisa de Deus sobre a vida dele e não reconhece o teu estado. Aleluia. Tu está entendendo? Diga amém. Número 1, primeira verdade que ele constata: que o vale não suportava a quantidade de ossos. O vale é pequeno para a quantidade de ossos. Número 2, estavam sequíssimos, estavam delicados a qualquer tipo de toque, ventos fortes, gritos sobre a face do vale. Por isso eu digo, sempre tem um crente sequíssimo sobre a face do vale. E agora sim, agora quando ele constata, quando ele observa o que tinha no vale, Deus desce no vale e fala com ele: filho de homem, original, porventura viverão estes ossos? Se ele dissesse, o profeta, viverão, ele estava completamente equivocado. Por quê? Número 1, porque Deus não identificou se viverão pelo poder de Deus ou se pela presença do profeta no vale. Se ele diz que viverão, automaticamente ele estava sendo prepotente, nariz empinadinho sobre a face do vale. Tem muito crente que acha que quando é ele que está na frente de alguma coisa, as coisas acontecem melhor. Cuidado! Deus não está em hipótese alguma aqui no versículo 3, identificando-se pelo poder dele, ou se pela presença do próprio profeta, alguma coisa ia acontecer sobre a face do vale. E se o profeta responde não, iria errar novamente. Não, Senhor, não podem reviver esses ossos. Porque quem é o Deus do profeta? Deus. Quem é o Deus do ministério do profeta? Deus. Se eu digo não, que não reviverão, é sinal que eu não acredito no que Deus pode fazer e nem no ministério que Deus tem na minha vida. É por isso que a resposta do profeta vai ser esta aqui, ó: Senhor Deus, tu o sabes. O negócio não é comigo, o negócio é contigo que me enviou sobre a face do vale. Está escrito aqui: Senhor, tu o sabes, oh glória. Deus está hoje aqui testando o ministério profético. Se você vai ser capaz de administrar o teu ministério e nunca se colocar à frente de Deus, nem atrás do que Deus pode fazer. Deus manda te dizer: Ele tem milagre por intermédio da tua vida, na tua casa. Mas reconheça o poderio dele e devolva para Deus tudo que é dele por direito. Tu o sabes. Quem acredita nessa palavra aqui? Glória. O negócio não é com o profeta, é com Deus. Eu já chegando aqui para concluir. Olha que lindo. Então, ele passou no teste do versículo 3 também. E agora Deus desce e dá a palavra. Profetiza. Agora, a profecia só vai liberar o que eu estou te mandando. Deus disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Irmão, a minha irmã é deficiente auditiva, meu cunhado também, minha sobrinha também. Nós temos um osso no sistema auditivo, de audição. Talvez tenha alguém aqui que explique muito melhor do que eu isso em nosso meio. Mas este osso é o osso justamente que a minha irmã não tem. Ela tem surdez profunda, para você entender, não há mal nenhum, né? Em hipótese alguma ela vive muito bem. E nem aparelho auditivo resolve a questão dela. Fernanda sabe, minha esposa, do que eu estou dizendo. Quando a Bíblia Sagrada diz assim que era para o profeta profetizar para os ossos, o primeiro osso a ouvir a palavra do Senhor e começar a partir dele um grande milagre é o osso na audição. Ossos não é a canela, não é o fêmur que ia ouvir necessariamente, mas um osso ia se ligar ao outro, dando início pelo osso que faz parte do sistema auditivo. É por isso que Deus disse aqui: profetiza sobre estes ossos. Ossos secos, isso é coisa de maluco para alguns. Ouve a palavra do Senhor, aleluia. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aleluia. E por que eu li o versículo 7? Porque minha mensagem está aqui e eu já vou encerrar. Olha o que o profeta diz: então profetizei como Deus me deu ordem. Não é como o profeta quis ou no momento que o profeta quis. A profecia só se dá quando vem de Deus, quando Deus dá ordem.
E houve um ruído enquanto eu profetizava. Houve um ruído enquanto eu profetizava. Ouça isso, por favor. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Deus não encaixou um osso que podia encaixar em outro esqueleto. Cada osso voltou ao seu respectivo osso. Mas o que acontece aqui? Número 1, então profetizei como se me deu ordem. A primeira verdade é que enquanto o profeta profetizava, olha o que a Bíblia diz, enquanto eu profetizava eu ouvi o ruído. Ele nem terminou a profecia e Deus já estava fazendo o milagre. Primeiro ruído de Deus para a sua vida hoje aqui. Você nem vai terminar de obedecer a Deus, mas Deus conhece o teu coração. Sem terminar de obedecer a Deus, Deus já está fazendo alguma coisa para você. Durante a profecia eu já ouvi um barulho, ouça-me. Enquanto você está aqui, comece a ouvir um barulho que vem da tua casa. Enquanto você está aqui, comece a ouvir um ruído do seu filho, da sua filha. Deus está tocando na vida de alguém hoje aqui e você já vai poder ouvir um ruído, diz o Senhor dos Exércitos. Primeiro ruído que eu destaco, Deus fazendo para você, sem você nem ter terminado de fazer para Ele. Rapidamente, 2, segundo ruído. Enquanto eu profetizava, eu ouvi um ruído. Beto, sabe qual é a verdade? Ele poderia muito bem parar de profetizar para saber que barulho é aquele. O segundo ruído não é bom não. O segundo ruído é para te tirar a atenção e o foco na profecia. O primeiro ruído é quando Deus faz para você sem você nem ter terminado a fazer para Ele. O segundo ruído é para te tirar do foco, porque a Bíblia diz, eu ouvi um ruído enquanto eu profetizava. Ele já estava tão preparado no vale, que nada tirava o foco da palavra. Enquanto eu profetizava, eu ouvi um ruído. Irmão Ruth, explica o que está acontecendo aqui. Ele nem terminou de profetizar, Deus já está fazendo milagre. Mas ele não poderia parar de profetizar para saber o que estava acontecendo. Ele tinha que terminar a profecia para depois ver o resultado. Irmão Ruth, me explique melhor, mastiga mais. Sim, vai ter muita coisa dentro da igreja e fora para te tirar o foco naquilo que Deus colocou na tua mão, para te tirar o foco na liderança de um departamento, para te tirar o foco de alguma coisa que Deus te constituiu. Deus manda te dizer, continua a profetizar. Continua a profecia. Aleluia. Fofoca não vai te tirar o foco. Aleluia. Barulho no seu vale não vai te tirar o foco. Disse-me, disse, contenda não vai te tirar o foco. Nada vai te tirar o foco, porque o Senhor dos Exércitos está fazendo um grande milagre. E terceiro, eu disse para você que é um cenário de avivamento 37 de Ezequiel. Sempre eu tenho uma mensagem nova sobre este texto, mas a de hoje é esta. Terceiro ruído no vale. A Bíblia diz que cada osso voltou ao seu osso. E hoje eu estou vendo, é filho que não fala com pai, pai que não fala com filho, é esposa que do nada briga com o marido, que briga do nada com a esposa, vem para a igreja de qualquer jeito. E eu falo de mim mesmo, posso dizer com todas as letras, Satanás sempre tenta intervir nos nossos relacionamentos para atrapalhar o nosso convívio com alguém que faz parte do nosso convívio natural, do nosso habitat, seja trabalho, seja família. Terceiro ruído do vale, a Bíblia diz que cada osso voltou ao seu osso. É o ruído do avivamento da igreja. Eu vou repetir, é uma igreja que faz barulho, é uma igreja, não é barulho aqui não, é barulho espiritual. Olha, é uma igreja que não adoece com mágoas, com sentimentos guardados. Oh glória, Deus manda te dizer, esta igreja precisa de toque. Aleluia, você nem entendeu aqui, mas você lembra que eu disse que o osso era sequíssimo? Alguém lembra disso? Alguém lembra que o osso era sequíssimo? Revelação de Deus para você. O barulho do versículo de número 7, cada osso voltou ao seu osso. Eu ouvi um ruído. Que ruído era esse? Era os ossos batendo um no outro. Mas eu não disse que esfarelava se batesse um no outro? Quando a profecia é liberada, tem milagre que chega em você, que você nem percebe que chegou.
O inimigo dizia, vai esfarelar, não tem jeito. Mas Deus está enviando cálcio para os teus ossos hoje, nesta noite, neste dia. Tem milagre que quando você se dá conta, já vai estar na palma da tua mão, diz o Senhor dos Exércitos. Tu crê comigo, levanta a mão bem alto na mão. Encerrei, eu quero só te dizer uma verdade. O rito do avivamento da igreja é uma igreja, não estou dizendo nós aqui, não estou dizendo nem o Belém, não estou dizendo a Madura, eu estou dizendo uma igreja na terra fria, que não abraça mais, que não visita mais, que não pergunta mais como está. Aleluia, que briga para rodar. Eu já vi isso em tantas igrejas, que briga por causa de um botão na mesa de som, que briga por causa de um instrumento musical, que briga por causa de uma oportunidade. Chega com isso, acabou em nome de Jesus. A verdade é que essa igreja vai fazer um barulho diferenciado. Oh, glória! Que barulho é esse? É osso voltando para o osso. Sabe aquele irmão que você parou de falar? Volta a falar, irmão. Mas você não precisa conviver mais com ele, mas você tem que voltar a falar e perdoar. Volta. Irmão, mas eu posso separar meu casamento, não tem mais jeito. Mas bem que o sujeito já está observando algumas coisas por fora. Deus manda dizer: cada osso para o seu osso, cada osso para o seu osso, porque casamento é um só, diz o Senhor dos Exércitos. Cada osso hoje vai voltar ao teu osso. Eu profetizo, pega quem quiser, porque eu estou pregando Bíblia. Deus manda dizer: teve gente que saiu de casa que vai voltar, e Deus está tratando lá fora, vai voltar. Filho seu, porventura, que sair por causa de rebeldia, vai voltar, mas vai voltar para ser abençoado, vai voltar para conviver melhor. Cada osso está voltando ao seu osso, e quem já pode ouvir o ruído, enche o pulmão de ar e da glória, bem gostoso ao Cordeiro de Deus. Deixa eu ver quem está glorificando aqui. Deixa eu ver de onde está vindo esse ruído. Deixa eu ver. Eu não vou parar de profetizar, mas o ruído está chegando, está chegando, está chegando já. Quando tem ruído, quando o osso volta para o osso, o barulho é diferenciado. É línguas que faz tempo que o sujeito não libera, que não fala mais. Deus manda dizer: ainda tem batismo com o Espírito Santo para a igreja da cadeia Casa Verde e Londrina. Ainda tem avivamento para esta casa. Deus está chacoalhando a figueira. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe o evangelista Hudson. O Senhor falou poderosamente através da vida do irmão. Espero que você tenha tomado posse da palavra. A palavra é isso. Ela vem para nos alimentar e para nos direcionar. Talvez você estava até pensando em fazer algo, mas Deus falou com você. Se eu fosse você, eu obedecia a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Quero já dar os avisos para os irmãos. Terça-feira nós temos aqui um grande culto que começa às 20 horas, irmãos. Culto da vitória. E você está convidado a estar aqui conosco. Eu estou sempre falando, enfatizando em falar do culto do meio da semana, porque eu sei que tem muitos irmãos que não podem vir, mas você que pode, não deixe de vir, porque nós precisamos de alimento constante da parte do Senhor, ainda mais nos últimos tempos que estamos vivendo, irmãos. Precisamos da palavra de Deus. Então, terça-feira, culto às 20 horas, quinta-feira, culto de oração às 19h30, domingo, sábado, consagração, né, Mandani, que antecede a Santa Ceia. Domingo de manhã, escola bíblica, e domingo à noite, culto de Santa Ceia do Senhor. Salve, igreja, a paz do Senhor. Amém.
Deus abençoe os irmãos, que o Senhor conceda uma semana vitoriosa, abençoada. Amanhã é feriado, que os irmãos aproveitem o feriado, que a paz do Senhor esteja sobre o lar de vocês, sobre a família de cada um dos irmãos. Amém, meus queridos? Vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus. Amado Deus, Pai Santo e Eterno, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por este culto. Te damos graças, Pai querido, pela tua palavra, pela tua direção, Senhor, nessa noite, pela vida do evangelista Hudson, sua esposa, por cada um dos irmãos que aqui estão, Pai querido, pelos irmãos que estão nos visitando também, pastor Jackson e sua família. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, a cada um, Senhor, concedendo vitória a todos, no nome de Jesus. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja. Todos digam amém.